Oi pessoal, bom dia! Vamos estar dando início a mais uma aula da nossa classe de EBD do Nazatim. Hoje nós vamos estar dando início à lição 11 da nossa revista, que tem como tema personagens bíblicos. E a nossa lição 11, ela vem com o tema GQP, eu faço parte. E GQP significa galera que pensa. Na aula passada, nós conversamos um pouco sobre Gideão, sobre como Gideão ele foi levantado para poder resgatar o povo de Israel e como Gideão ele tinha suas inseguranças em seu coração, mas mesmo assim Deus o levantou, Deus o escolheu e o fortaleceu para que o propósito de Gideão fosse cumprido. E logo após também, na nossa aula pelo Google Meet amanhã às 19 horas, eu vou estar passando um vídeo para vocês explicando um pouco sobre os juízes de Israel, porque os nossos personagens que a gente tem conversado, eles estão inseridos nesse livro de Juízes, e eles tinham esse papel importante como juízes de Israel. Então eu queria que vocês entendessem um pouco melhor qual era a importância dos juízes de Israel, tá bom? Vamos então estar orando para a gente estar dando início à nossa lição, amém? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, eu te peço que o Senhor me use como canal de bênção na vida dos teus filhos e que o teu Espírito Santo ministre o coração deles, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a dizer, Pai, nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, Sansão, ele era uma pessoa extraordinária, que tinha tudo para dar certo, porém em um determinado momento ele permitiu que seu coração ele fosse corrompido pelos seus desejos humanos, pelas suas vontades. Isso acabou gerando a própria morte de Sansão. E logo no início a mãe de Sansão ela não podia ter filhos, ela era uma mulher estéril, mas ela engravidou logo após ter uma visão na qual um anjo a revelou que ela estaria grávida e que esse filho ele era escolhido por Deus. E essa passagem se encontra em Juízes 13:7. Depois, se vocês quiserem dar uma lidinha melhor, que é explicando um pouco mais sobre essa revelação, se encontra em Juízes 13:7. Então, ele possui uma força superior aos seres humanos comum, mas essa força não era de musculação, como alguns pensam, não era só força física, mas era uma força de unção. E embora muitas pessoas tenham sede pelo poder apenas para fins egoístas, a força de Sansão era um elemento com o propósito de libertar o povo de Israel também. Porque logo depois de Gideão, após a morte de Gideão, o povo de Israel, ele mais uma vez se esqueceu do Senhor Jesus e do Senhor Deus e começou a adorar outros ídolos novamente. Então, mais uma vez, o povo de Israel ele se tornou escravo nas mãos dos medianitas, se tornou um povo com o coração corrompido diante do Senhor. E Sansão ele também foi levantado, assim como Gideão, para libertar o povo de Israel. Então, a mãe de Gideão não podia ter, a mãe de Sansão, ela não podia ter filhos, mas ela engravidou após uma revelação na qual um anjo disse para ela que ela ficaria grávida e que esse filho seria escolhido. E a força de Sansão, como eu disse, não era uma força somente física, mas era uma força de unção, porque ele era separado por Deus para libertar o povo de Israel. E como disse aqui a revista, algumas pessoas têm sede por poder e para fins egoístas, ou seja, para fins próprios, para que suas vontades estejam realizadas, para que seus desejos sejam realizados. Mas não era o caso de Sansão inicialmente. Mas depois ele permitiu que seu coração fosse corrompido. Mas inicialmente a força e o poder de Sansão eram com o propósito de libertar o povo de Israel. E nós não podemos nos esquecer que o principal objetivo em nós e também na vida de Sansão é de sempre glorificar o nome do Senhor. E nos cabe, portanto, entender que esse é o nosso chamado. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E nós temos essa responsabilidade espiritual. Nós não podemos glorificar o nosso nome pelos feitos que o Senhor faz em nós. Toda honra e toda glória tem que ser sempre dada ao nome do Senhor, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos enche com o seu Espírito, é Ele que nos enche com a sua unção, para que nós possamos fazer as coisas, sabe? Para que a gente possa pregar o nome dEle, para que a gente possa fazer a diferença nessa nação, nessa geração.
E foi para isso também que Sansão foi levantado, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele, através da unção que tinha sido derramada sobre ele, através da sua força, que era algo extraordinário, algo que não era comum dos outros humanos. Foi algo que Deus separou para Sansão. E Sansão, ele foi um juiz de Israel, como eu tinha dito, que depois eu vou estar passando um vídeo para vocês sobre, explicando melhor sobre quem eram os juízes de Israel. Sansão, ele era um juiz de Israel, e os juízes, eles eram homens dotados com o espírito. Nessa época, o Espírito Santo não habitava dentro dos homens, mas vinha sobre aqueles que eram chamados por Deus e capacitado por ele a resolver crises na história de Israel. E Sansão, ele foi um desses homens. Então, Sansão foi um desses homens e ele foi um juiz de Israel por cerca de 20 anos. Isso também se encontra em Juízes 16:31. E ele obteve a segurança de Israel, evitando que os filisteus atacassem o povo da aliança. Então, Sansão, ele era uma pessoa privilegiada, porque além da sua força, ele foi levantado por Deus para ser um juiz de Israel, que tinha como objetivo ser o protetor do povo de Israel, do povo da aliança, como citou aqui a lição. E como explicar uma coisa que tinha tudo para dar certo e não foi bem assim? Sansão, como eu disse para vocês, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha um propósito, ele era um juiz de Israel, ele tinha uma força extraordinária, uma força subhumana, que não era só força física, mas era força de unção. O Espírito do Senhor guiava Sansão, porque nessa época o Espírito do Senhor não habitava dentro de nós, mas Sansão era um homem ungido por Deus. Então Sansão, ele tinha um histórico para que tudo desse certo na vida dele. Só que Sansão, ele começou a brincar com o perigo. E isso é uma coisa muito delicada, tanto na história de Sansão como na nossa história. Ele andava muito no limite, sabe? E era provável que a sua força descomunal tivesse feito dele um homem muito autoconfiante, a ponto de se expor com facilidade em situações de riscos. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tramar. E isso se encontra esse versículo se encontra em 1 Pedro 5:8. E não é sem propósito que o Senhor Jesus, ele nos orientou a vigiar. O que significa ter uma atitude equilibrada em relação a nós mesmos, tendo consciência de que das nossas limitações e da nossa capacidade de cometer erros, caso não estejamos com a mente bem antenada. Então, Sansão, a força de Sansão fez com que ele se tornasse uma pessoa muito autoconfiante. E autoconfiança não é algo ruim, porém depende de como seu coração esteja com isso. Porque nós precisamos entender que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Nós precisamos acreditar em nós mesmos, sabe? Saber que nós somos capazes, de que nós vamos além daquilo que às vezes a gente tem como dificuldade na nossa vida, como barreira, mas nós precisamos sempre ter como algo primordial a confiança no Senhor Deus. Nós não podemos deixar que a nossa autoconfiança seja superior à nossa confiança em Deus. Então, a força que Sansão tinha, talvez tenha feito dele uma pessoa muito autoconfiante. Então, ele se colocava em situações de risco, porque ele também era levantado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas, em determinado momento, ele deixou de ter o temor a Deus. Ele deixou de acreditar que Deus, ele era superior à sua força. Ele começou a acreditar mais na força dele do que na força de Deus. E ele esqueceu que a força que havia nele vinha do próprio Deus. Então, a Bíblia, ela nos orienta a todo momento, falando que o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tramar. E Jesus, ele nos orienta a vigiar. Se você está em uma situação que você sabe que você pode pecar naquela situação, que você não está forte o suficiente, fuja dessa situação. Não permaneça naquele local ou naquela situação. Entenda que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas você também precisa entender as suas limitações humanas. Você precisa se autoconhecer e saber onde, vamos dizer, o ditado popular, onde o seu calo aperta. Se você sabe que espiritualmente você não é forte em determinada área, não esteja em um local com pessoas que praticam essas coisas na qual você não está forte. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma fraqueza com bebida alcoólica, ela não pode
Isso até você aprende em grupos de autoajuda, né? Como os Alcoólicos Anônimos e etc. Se a pessoa ela tem uma fraqueza com a parte do álcool, da bebida ou das drogas, se ela está em um ambiente, numa festa, por exemplo, ou em uma roda de amigos na qual todo mundo está bebendo e fumando, e ela não está forte nessa área, ela vai cair, ela vai beber, ela vai se drogar. Então, na nossa vida, não somente nessa situação, mas em várias situações, é a mesma coisa. Se você não está forte o suficiente na fé, mas você se coloca em rodas de amigos ou em situações na qual você sabe que você vai pecar contra o seu Deus e contra o seu próprio corpo, não esteja nessas situações. E se autoconheça, sabe? Conheça suas limitações, sabe até onde você pode ir. Saiba para que Deus te chamou, porque Deus ele vai te colocar nas situações certas, nos lugares certos, porque ele conhece você, ele sabe das suas limitações. E Sansão, ele perdeu essa confiança em Deus, ele começou a acreditar nele, somente nele mesmo e na sua própria força. Então ele começou a se colocar em situações arriscadas. E não é isso que Deus ele tem pra gente. Em, em Mateus 26:41, Deus ele fala isso, ele nos orientou a vigiar e a orar. Vigiar vem antes do orar. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Porque às vezes a gente fala que a gente tem que orar para Deus nos fortalecer. E sim, a gente tem que orar para que Deus nos fortaleça, mas a gente precisa vigiar primeiro. Então, Sansão teve a oportunidade de escolher 4 vezes. No texto que eu vou ler para vocês na próxima aula, vai relatar um pouco melhor sobre isso. Ele teve 4 oportunidades de sair fora e de se livrar do fracasso, mas ele não queria perder Dalila, não pensou nas consequências e fez o que achou bom no momento. Então, por ele não querer perder Dalila, ele se colocou em situações de riscos, em situações na qual ele estava fraco. Ele começou a acreditar somente nele mesmo. E assim, Sansão, ele acabou caindo. Ele acabou pecando contra o Senhor Deus e não teve um fim muito bom, como alguns de nós conhecem. E como eu disse inicialmente, GQP significa galera que pensa. É uma galera que é capaz de analisar com a razão e não apenas com a emoção. E, portanto, fazer boas escolhas. Então, faça parte dessa galera que pensa, sabe? Comece a se autoexaminar, faça como Davi. Pede para que Deus ele te mostre aquilo que há de mal em você. Se autoexamine, conheça as suas limitações, conheça as suas fraquezas e escolha, sabe, agir com a sua razão, agir conforme o Espírito Santo de Deus vai te guiar e não conforme as suas emoções, porque a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, às vezes a gente é levado pelas nossas emoções e as nossas emoções nos fazem pecar e nos faz ter consequências que vão ser ruins para a nossa própria vida. E na próxima aula nós vamos estar conversando sobre como o coração é algo que é para se guardar, que é a parte B dessa lição 11. Então, façam boas escolhas, sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não confie nas suas emoções e no seu próprio coração, porque ele é enganoso. Então, descanse o seu coração em Deus, seja guiado por ele. Medite na palavra do Senhor, se autoconheça, conheça suas falhas, suas limitações, suas fraquezas e peça para que Deus ele te mostre aquilo que é de mal em você, para que você entenda quais são as suas fraquezas, para que você não caia em situações que o inimigo ele vai armar para sua vida. Façam boas escolhas. Isso está escrito aqui na lição, mas é algo que particularmente a minha avó sempre falou para mim, que eu devo fazer boas escolhas. Então guarde isso no coração de vocês. Sejam guiados pelo Espírito Santo e façam sempre boas escolhas. Amém? Vamos então estar finalizando a nossa lição de hoje. Amanhã, sábado, às 19 horas, nós vamos estar tendo a nossa reunião pelo Google Meet. Participe. Nós vamos estar debatendo um pouco sobre o livro de Juízes e sobre a lição 11, que explica um pouco melhor sobre a vida de Sansão. Tá bom? Vamos estar orando para a gente estar finalizando a nossa lição. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada, Senhor, por sempre compartilhar conosco, Deus, qual é a Tua vontade. Muito obrigada, Senhor, pela vida de Sansão e porque ele pode, através do Seu exemplo, nos ensinar, Deus, coisas, ó Deus, agora, Deus, no século 21, que o Senhor possa estar guardando o nosso coração, a nossa mente, nos mostrando, ó Deus, se há algum mal em nós
e nos guiando, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês e participem das nossas reuniões que tem sido bênção. Amém? Tchauzinho, ficam com Deus.